Quando o assunto é glam rock, hard rock, glam metal, hair metal e afins, a coisa começa a ficar complicada pra mim, porque eu particularmente eu não curto muito esse subgênero. Porém, entretanto, tem algumas bandas específicas que tem algumas músicas ali que são foda, como por exemplo a Don't Walk Away do Danger Danger, que quando toca fundo, bem fundo no coração deste barbudo que vos fala. Já o famigerado Skid Row, que muitos chamam carinhosamente de Skid Rola, não entra nessa pequena lista minha. Mas eu sei que tem muito Zé Oncinha aqui que usou cabelinho de poodle lá nos anos 80 que gosta dessa pinga. Então nós vamos falar deles. Segura aí, vamos contar a história do Skid Row dessas meninas lindas. Em 86 eu estava com os meus 2 anos e meio, dependendo do mês, claro. E o mundo estava de zóio em altos clássicos do cinema que nasceram naquela época, como Platoon, A Garota de Rosa Shocking, Highlander e, claro, o maravilhoso Sessão da Tarde, curtindo a vida adoidado. Pois é. Eu já disse isso antes e vou dizer outra vez. A vida passa rápido demais. E se você não parar de vez em quando para viver a vida, acaba perdendo seu tempo. Para os consolistas de cargo e elegância, 86 foi o ano para o Metroid, Castlevania, The Legend of Zelda e o OutRun, por exemplo. Já no mundo do rockão pesado do Capiroto Sam, a Donzela de Ferro embarcava nessa onda distópica e tecnológica com o fantástico e melhor de todos, Submarine Time. E me desculpem os fanboys de Powerslave, mas esse play é o melhor do Maiden. Mas para um bando de moleques louco lá de Toms River, na terra do Tio Sam, 86 foi o ano para formar uma das bandas mais icônicas do dito hard rock, o Skid Row. A formação original começou com o Dave Sabo, o Rachel Bolan, que não era uma menina, mas levava o maior jeitão na época, o Scott Hill, Robbie Affuso e o Matt Fellow, que durou na banda até 87. E aí entra em cena o Sebastian Bach. O Sebastian tinha passado por uma banda chamada Kid Wicked, quando ainda tinha seus 14 anos. Depois passou bem rápido pelo Madame X. Meu Deus, que coisa horrorosa. Enfim, quando ele tinha seus 18 anos, cantou no casamento do fotógrafo Mark Vines e chamou a atenção dos pais do John Bon Jovi, que viram potencial no meninote. Ali no sistema de quem indica quem, o Sebastian acabou entrando no Skid Row, isso por indicação da família aí do John Bon Jovi. Então podemos concluir que o John e companhia foram os responsáveis pela formação fase de ouro ali do Skid Row? Comenta aqui embaixo. Ainda em 87, com a ajuda do Mr. John Bon Jovi, que era amigo de infância do Dave Sabo, o Skid Row arruma um contrato com a gravadora Atlantic Records e lança em 89 a primeira bolachinha deles. Desse play nasceram os primeiros hits, como 18 Live e I Remember You. Aqui as meninas ovulavam e a homarada chorava. Tinha muito fanboy de death metal de cruz invertida que ficava escondidinho dos miguxos de coturno e colete fétido, escutando o som dessas baladas românticas dos quase menines do Skid Row. Sim, eu sei, você era um deles, confesso, arrombado. A banda explodiu muito rápido e esse primeiro trampo ganhou 5 discos de platina, e parte desse sucesso todo rolou por causa de um outro acordo feito entre o Skid Row, que assinou um contrato com a empresa do John Bon Jovi e o Rich Zambora, a Underground Music Company, que em troca colocou os meninos na turnê do disco Jersey, do Bon Jovi.
caos é que, apesar da forcinha e acordos contratuais, os Cobre mesmo não entrava na guaiaca do Skid Row. E durante a turnê, os meninos começaram a vender mais merch que o Bon Jovi. Daí o ego inflou e o John e seus amiguinhos atormentavam a vida do Sebastian. E do resto da banda, claro. Chegaram até a jogar leite na cabeça do Tião. E quando ele subiu no palco, pediu para os roadies do Skid jogarem ovos nos seguranças do Bon Jovi. A treta ferveu e entre sarros e provocações em cima do palco, até o pai do John se meteu e queria matar o Sebastian. Coisa de moleque mesmo. Em 91, enquanto eu fritava no meu Super Nintendo comprado na Arapuã, nasceu Slave to the Grind, um disco tipicamente noventista que parecia prever a inevitável queda do hard rock e a ascensão do grunge, porque as influências desse play estão muito mais para o heavy metal do que para o hard propriamente dito. O mundo respirava afinações mais graves naquela época. 91 foi o ano do vulgar Display of Power do Pantera, o Black Album do Metallica, e que veio inclusive influenciado pelo Dr. Feel Good do Motley Crue, um disco groovado dos oncinhos. De fato, esse disco do Skid Row é mais sóbrio, maduro e técnico. Além disso, eles estrearam no topo da Billboard como disco de heavy metal, e a capa enfeitava as lojas da galeria do rock nos anos 2000, que queimavam seus estoques de vinil por 5 contos. Eu lembro desse disco ser vendido de bandejão lá na Devil Discos, na galeria do rock, apenas por R$5. Eu nunca me empolguei de comprar, embora a capa tenha sempre me chamado a atenção. Esse disco também rendeu aberturas de shows na turnê do Guns N' Roses do disco Use Your Illusion. Olha que responsa. 92 foi o ano do EP Beside Ourselves, que tinha 5 covers de clássicos do rock. 1992 também foi o ano em que eles desembarcaram pelas bandas DK. E você tava lá? Comenta aqui embaixo. Pulando para 1995, eles lançam o Subhuman Race, um discão da porra. Totalmente diferente dos anteriores, com uma cozinha pesadíssima, na cara, e o groove engoliu aquelas guitarrinhas mequetrefes e agudas. A voz do Sebastian também engrossou e parece que a banda estava escutando muito Alice in Chains e Black Album nessa época. Você odeia o Skid, mas tem vontade de conhecer o som? Comece pelo Subhuman Race. Esse é foda. O disco é tão bom que Breaking Down entrou na trilha de um outro fodendo filme clássico dos anos 90, o Anjos Rebeldes. Apesar da bolacha ser boa pra cacete, a mídia da época cagou pra ele e a MTV foi na mesma onda e não deu importância. Ele foi um fracasso. E no ano de 1996, o Sebastian é chutado da banda. Um show de despedida rolou no Brasa, lá no Monsters de edição daquele mesmo ano. E depois do Biohazard e o Motorhead tocarem, o Skid entrou. As meninas avançaram para a frente do palco e os pau no cu dos headbanger fedegosos idiotas ficaram dodói. E, infelizmente, acabaram vaiando a banda. Eternas crianças esses babacas. A verdade mesmo é que o Banger gosta de benga. Quando alguma banda chama a atenção das pouquíssimas mulheres que tem dentro do rock, eles ficam tudo putinho. Bom, o Skid entra então em um hiato e cada um vai cuidar da sua vida e dos seus projetos paralelos ali. O Sebastian reaparece com uma carreira solo. Eu fico me perguntando aqui se vocês gostam da carreira solo dele aí.
Scott e o Dave reformulam a banda junto com Rachel, chamam o Charlie Mills para a batera e para o vocal entra o Johnny Solinger. E eles lançam em 2003 o Thick Skin. Em 2006 saiu Revolutions Per Minute. Em 2022 sai o último play de estúdio deles, o The Gang's All Here, com o Eric Grunewald nos vocais. O Skid Row fica legal mesmo do Subhuman Race pra frente, até o Revolutions Per Minute, porque o groovão come sorto. Já esse último play deles é um retorno à velha forma, hard rock, eu já não curto muito, não é a minha praia esse rolê. Mas é incrível como você vai analisando aí, no caso eu comecei a analisar quando eu fiz a pesquisa para esse vídeo, como a banda conseguiu se adaptar aos diferentes momentos do rock e conseguiu, dentro daquilo que eles pretendiam fazer na época, discos extremamente competentes. Então, meu respeito máximo aí pelo Skid Row. E antes de sair desse vídeo, já que a gente tá falando de hard rock, glam e afins, dá uma sacada nesse outro vídeo que eu fiz aqui sobre a história do glam metal. Tá bem interessante e engraçado também, porque eu acho essas bandas uns negócios muito esdrúxulos. Tem umas coisas que não dá, velho. Tipo, Pretty Boy Floyd, que negócio feio. Mas dá uma sacada lá embaixo aqui, assiste lá, aguardo vocês, forte abraço, falou!